Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos retomar nossos estudos com o livro A Prova Brasil, hoje com a lição 13, na página 114, e o assunto é localização, giros e ângulos. Então começamos com a primeira atividade, a atividade 1, que diz o seguinte: a planta a seguir indica a disposição das poltronas de uma sala de cinema. Gabriel estava na porta de entrada da sala e, para chegar à sua poltrona, seguiu em frente. Virou à esquerda e, no corredor central, seguiu em frente. Entrou à direita, entre as fileiras D e E, e sentou-se na segunda poltrona. Aí as perguntas são: em qual poltrona Gabriel se sentou? Próxima: há outro percurso que Gabriel poderia ter feito para chegar à sua poltrona? Qual? E a última: que trajeto deve ser percorrido para se ter acesso aos locais reservados aos cadeirantes? Muito bem. Então iniciamos tradicionalmente, né, com a nossa pergunta de quais são as tarefas propostas na atividade. Muito bem. Bom, então, para essa atividade, são várias aí, né, perguntas que ele faz para a gente. Então, em geral, é o seguinte. Então, vamos aqui ajustar o tamanho e fazer a leitura de uma possível resposta. Então, nós queremos identificar a poltrona em que Gabriel sentou, verificar se há outro percurso que ele poderia ter feito, descrevê-lo, indicar o trajeto que deve ser feito para chegar aos locais reservados aos cadeirantes. Muito bem. Na B, quantos corredores com degraus há no cinema? Onde estão localizados? Muito bem. Então, visualizando ali a planta, né, que ele mostra para a gente, podemos verificar que são 2 corredores, tá, com degraus localizados nas laterais da sala de cinema, ok? Então observa ali, ó, nas laterais, ele até identifica que tá escrito com uma letra bem pequena, mas podemos identificar aqui, ó, corredor com degraus. Na próxima página, 115, pergunta C: quantas fileiras de poltronas há na sala de cinema? Quantas poltronas há em cada fileira? Que é uma questão mesmo de contar ali segundo, né, a planta, tá certo? Então, há 7 fileiras, cada fileira tem 14 poltronas, certo? D. Nessa sala de cinema, há 7 poltronas de número 14, diferenciadas de acordo com a fileira. Por exemplo, na fileira A, temos a poltrona 14A. Utilizando esse critério, como podemos indicar as outras poltronas de número 14? Bom, seguindo, obviamente, esse critério, né? A primeira fileira, portanto, é a 14A, depois teremos a 14B, a 14C, a 14D, a 14E, a 14F e, finalmente, a 14G. Qual foi o trajeto percorrido por Gabriel até chegar à poltrona dele, certo? Então, aqui a gente vai replicar o que está escrito no enunciado, certo? Que foi o seguinte, ó, ao entrar na sala de cinema, Gabriel seguiu em frente, virou à esquerda, no corredor central, depois seguiu em frente, entrou à direita, entre as poltronas D e E, sentou-se na segunda poltrona. Ok? Então aí descrevemos o caminho que Gabriel fez. Beleza?
Responda, identifique com um X na imagem a entrada e o corredor central. Então, vamos lá. Aqui é entrada, ok? E o nosso corredor central tem que ser aqui, certo? Obviamente é o que está no centro. Trace na imagem o caminho que Gabriel percorreu até sua poltrona. Então, vamos lá. Então, óbvio, né, que ele veio aqui, tá, até o corredor central, onde falaram que ele seguiu, né, em frente e depois virou à esquerda, tá certo? Aí falou que entre a D e a E ele entrou, então ele foi até aqui, certo? Entre aí as poltronas D e E. E finalmente falou que ele sentou na segunda poltrona. Então aqui, ó, primeira, segunda, ok? Muito bem. Qual é a poltrona que Gabriel, qual é a poltrona de Gabriel? Identifique utilizando um número e uma letra. Bom, óbvio, né, que o corredor ali, então, que ele está, né, é referente à poltrona 9E, ok? Descreva outro caminho que Gabriel poderia escolher para chegar à sua poltrona. Aqui a gente tem, né, uma quantidade grande de possibilidades, tá? Eu vou indicar uma, no entanto, você pode fazer a sua própria, tá? Então, eu vou falar o seguinte, ó, na entrada, virar à esquerda, certo? E subir em frente pelo corredor lateral com degraus, tá? Então aqui eu optei não ir pelo central, e sim pelo lateral. Entrar entre as poltronas E e D, seguir em frente, atravessar o corredor central e sentar na segunda poltrona, certo? Então, esse daqui foi o que eu sugeri, mas você pode fazer aí, tá? O que você quiser. O símbolo, aí tem um símbolo, né? Aquele símbolo que a gente já está acostumado, a gente vê em estacionamento de supermercados, né? Na própria rua, né? Para respeitar os lugares reservados aos cadeirantes. É usado para indicar um espaço reservado a cadeirantes. De acordo com a placa desta sala de cinema, quais posições de poltrona são reservadas a cadeirantes? Então, olhando ali, né, na nossa planta, tá? Então, a gente verifica aqui são as poltronas A7 e A8, ok? Qual trajeto deve ser percorrido para acessar os locais reservados a cadeirantes? Então, vamos aqui sugerir um trajeto, que pode ser seguir pelo corredor, em frente à tela, tá vendo ali, né? Ele indicou a tela, até as posições A7 e A8, ok? Então, bem simples aí, como está perto da entrada, né? Não há grandes dificuldades, ok? Muito bem. Então, esse daí, né, foi o nossa atividade 1. Então, seguimos. Na próxima página, virei páginas a mais, na página 116, atividade 2. Lara e João estão jogando no computador. Eles devem movimentar um robô em uma malha quadriculada em que os cruzamentos são indicados com letras na linha vertical e com números na linha horizontal. Os comandos são dados da seguinte forma. Teclar a letra A, anda um quadrado para frente. Teclar a letra D, gira para a direita. Teclar a letra E, gira para a esquerda. Os jogadores precisam partir do ponto B10 e chegar ao ponto K2, conforme a figura abaixo. Cada participante em seu computador deu os seguintes comandos. O João, 9 vezes A, E, 6 vezes A, D, uma vez o A, e o E, e depois 2 vezes o A. A Lara, 2 vezes o A, E, 5 vezes o A, D, 3 vezes o A, E, 3 vezes o A, D, 4 vezes o A. Lara e João conseguiram chegar ao ponto determinado? Indique os comandos para que o robô faça outro caminho para chegar a K2. Muito bem. Então,
tradicionalmente, quais são as tarefas propostas aí na atividade, ok? Então, vamos ajustar aqui para a gente poder fazer uma leitura. Então, a gente quer verificar se a Lara e o João conseguiram chegar ao ponto determinado e indicar os comandos que levam o robô a fazer outro caminho para chegar a K2. Bom, na B, como são indicados os cruzamentos na malha quadriculada? Então, ó, as linhas verticais, tá, são indicadas com letras e as linhas horizontais com números, ok? Então essa é a forma que ele utiliza para representar os cruzamentos. Seguindo na página 117, quais são os comandos para virar à direita e à esquerda e para andar para frente? Bom, nenhuma novidade, isso daqui ele explicou no enunciado, certo? Para virar à direita, teclar a letra D. Para virar à esquerda, teclar a letra E. Para andar para frente, teclar a letra A. Muito bem. Então, segundo o enunciado, é assim que se movimenta o robô. Qual é o ponto de partida do robô e o ponto de chegada? Bom, segundo o enunciado, né, o ponto de partida foi o B10, né, será o B10, e o ponto de chegada, o K2, certo? Muito bem. Agora, no Responda, trace na imagem abaixo o caminho do robô de João. Então, vamos seguindo os comandos, né, que o João fez aí, tá? Então, ó, o robô está aqui no B10, né? Quando ele clicou aí, né, o A 9 vezes, tá certo? Então, ele foi aqui até a linha do K, certo? Depois, ele teclou o E, né? Ou seja, para fazer aí o giro para a esquerda, e 6 vezes o A. Bom, 6 vezes o A, ele vai chegar até aqui, o 4, certo? É só contar aí. Só que aí o que ele fez? Ele clicou D, ou seja, vai virar para a direita. E aí depois, uma vez o A. Então quer dizer que ele foi para frente, certo? E depois ele clicou aqui o E, ou seja, vai virar para a esquerda. E por fim, 2 vezes o A. Então ele foi até aqui na altura, né, do 2, certo? Não chegou, tá? Dá pra gente verificar que não chegou. Agora, da Lara. A Lara, ela fez o seguinte. Ela foi 2 vezes o A, certo? Ou seja, foi até aqui, né, a altura do D, certo? 2 vezes E. Depois, a Lara, né, o E para virar à esquerda e 5 vezes o A. Bom, 5 vezes o A, isso aqui vai fazer ela chegar até aqui, né, o 5, né, na horizontal e ainda continuando aqui no D. Bom, a Lara depois virou para a direita, porque ela clicou o D, né, D de direita, e ela andou 3 vezes para frente, né, então ela foi até aqui, a altura do G, certo? Depois ela virou para a esquerda, porque ela clicou o E, e 3 vezes o A para ir para frente, certo? Então ela foi até aqui, a altura do 2. Bom, virou à direita, né? Clicou o D e depois 4 vezes o A, tá? Até chegar finalmente aqui no K2. Muito bem. Lara e João chegaram ao ponto determinado, né? Então, somente Lara conseguiu chegar, certo? Indique os comandos para que o robô faça outro caminho para chegar até o K2. Então eu vou aqui, né, sugerir um, mas você pode fazer o seu próprio, tá bom?
Então, aqui, ó, eu vou virar para a esquerda, depois 8 vezes o A, para ir para frente, depois eu vou virar para a direita, e depois 9 vezes o A, certo? Eu também chegarei com certeza ali no K2, bem? Bom, então, esse daqui, essa foi a atividade 2. Seguimos, tá? Bom, temos aqui um recorde, tá? Esse recorde aqui ele fala o seguinte: um giro realizado em torno de um ponto fixo dá a ideia de ângulo. Os giros podem ser no sentido horário ou no sentido anti-horário e ser associados a ângulos de diferentes medidas. Então aqui, ó, um giro de volta completa de 360 graus, tá? No sentido horário. Então ele foi todo, né? Essa região aqui voltou no mesmo lugar ou no anti-horário, né? Sempre a ideia do horário, né? O sentido que os ponteiros do relógio vão, anti-horário, sentido contra, né? Os ponteiros do relógio. Giro de meia volta, 180 graus, tá? Então é metade da circunferência. 90 seria um quarto. E um giro de 3/4 de volta, é como se a gente estivesse dividindo aqui a circunferência, né, em 3 partes. E aí, em 4 partes, desculpa, você vai percorrer 3 partes, 270, ok? Então, atividade 3. André, Bianca, Daniela e Eduardo se posicionaram em uma roda e no centro estava Cristiane. Ela estava inicialmente olhando para André. Observe a ilustração lá. Veja a seguir alguns dos giros que Cristiane fez durante a brincadeira. Então, aqui é a situação 1 e a situação 2. Pergunta: qual dos giros feito por Cristiane forma um ângulo de 90 graus? Certo? Então, na página 119, compreenda o que é pedido na atividade. Então, deixa eu ajustar aqui para a gente poder enxergar melhor. Então, o que é pedido? Determinar qual dos giros feitos por Cristiane forma um ângulo de 90 graus, tá certo? Na B, quantos amigos estão nessa brincadeira? De que maneira eles estão dispostos? Então, vamos lá. Então, vamos descrever o que está acontecendo aí, tá? Então, visualmente, a gente pode encontrar aqui 5 amigos, né? Então, há 5 amigos na brincadeira, certo? Então, ó, 4 amigos estão dispostos em pontos distintos, certo? De modo a formar uma roda. E Cristiane está no centro dessa roda. Ok? Então, essa é a situação aí da disposição deles, ok? No C, os giros dados por Cristiane foram no sentido horário ou anti-horário? Então, vamos destrinchar, né, isso daí em situação 1 e situação 2, tá? Vamos olhar primeiro a situação 1. Então, dá uma olhada aqui, ó. A Cristiane, né, nesse primeiro giro aqui, foi, ó, no sentido horário, tá? Então, o giro foi no sentido horário. Como você sabe isso, professor? Como você conseguiu identificar isso daí? Dá uma olhada aqui na seta, né? A seta está acompanhando, pensa no relógio, né? Essa seta está acompanhando ou ela está indo contra o movimento aí dos ponteiros do relógio? No caso, ela está indo a favor, então ela está no sentido horário. Já na situação 2, né? Observa que está, né? O giro foi no sentido anti-horário, certo? Então, anti-horário. Você visualizar a seta ali, né? Está contra, tá? O sentido dos ponteiros do relógio. Complete as frases de acordo com as ilustrações. Na situação 1, Cristiane fez um giro de... Então, aqui, né? Ela estava olhando, no caso, para o André, depois ela estava olhando para a Daniela. Isso daí, né, segundo ali o nosso recorde, é um giro de meia volta, certo? Já na situação 2, né, ela estava aqui olhando para o André e depois ela está olhando para o Eduardo.
ou seja, não foi de meia volta, foi metade de meia volta, ou, como a gente prefere dizer, 1/4 de volta, certo? Responda. Um giro de uma volta completa corresponde ao ângulo de 360 graus, né? Então, quando aí, por exemplo, o relógio, né, ele tem aí o ponteiro dos segundos, quando ele dá uma volta completa, né? Então, ele completou, obviamente, né, 1 minuto, ou também a gente pode dizer que ele completou 360 graus, ok? Um giro de meia volta equivale à metade de um giro de uma volta completa. Então, um giro de meia volta corresponde ao ângulo de quantos graus? Bom, aqui é simples, né, gente? Se uma volta completa é 360, né? Metade é quanto? Qual é a metade de 360? O 180, ok? Então, aqui vamos completar com o 180. Bom, quantos giros de 1/4 de volta são necessários para formar um giro de meia volta, né? Então, aqui, ó, o 1/4 de volta, né? Quantos giros desse eu preciso para dar meia volta? Sabe que são 2, certo? 2 giros aí de 1/4 vai dar metade de uma volta. Um giro de 1/4 de volta corresponde ao ângulo de quantos graus? Então, esse daqui é o seguinte, ó. Se eu tenho, né, a volta completa é 360, tá? E 1/4 de volta, né, quer dizer que está dividindo por 4, quanto que dá 360 dividido por 4, né? 90, por isso que então aqui vai dar 90 graus, ok? Então, 90 graus. Em qual situação o Cristiane deu um giro de 90 graus? Qual foi o sentido desse giro, né? Então, foi na situação 2, certo? Na situação 2. E conforme a gente já viu, a Cristiane deu um giro de 90 graus, certo? No sentido anti-horário. Anti-horário. Certo? Muito bem. Bom, então, essa daqui foi a atividade 3. E vamos então para a próxima atividade. Recorde. Nesse recorde aqui, nós falamos sobre as classificações dos ângulos, tá? Os ângulos de até 180 graus podem ser classificados em ângulo reto, a medida do ângulo é 90 graus. Então, quando eu falo ângulo reto, quer dizer que a medida dele é de 90 graus. Ângulo agudo, a medida do ângulo é maior que 90, só que menor, maior que 0, só que menor que 90. E o obtuso, a medida do ângulo é maior que 90 e menor do que o 180. Então, eles têm essas características aqui, os ângulos respectivamente reto, agudo e obtuso. Atividade 4. Veja os horários registrados dos relógios ao lado. Em cada caso, identifica a medida do ângulo destacado, formado pelo ponteiro de horas e o ponteiro de minutos, e classifique quanto a essa medida. Então, qual é a tarefa proposta na atividade? Então, o que nós queremos aqui desta vez? Então, vamos ajustar aqui para ficar melhor a leitura. Então, ó, nós queremos identificar a medida do ângulo destacado, formado pelos ponteiros de horas e minutos em cada relógio, e classificar o ângulo conforme essa medida. Os ângulos destacados foram formados após um giro do ponteiro de horas. Esse giro foi no sentido horário ou no sentido anti-horário? Bom, no relógio é óbvio, né, que as coisas funcionam, né, no sentido horário. O giro foi no sentido horário, ok? C. Que horário está registrado em cada relógio, tá certo? Então, vamos lá. Então, vamos aí, né, respectivamente, colocar as horas do A, B, C, D, E e F, tá? Então, no A, 1 hora. No B, 3 horas. Depois, o próximo, né, o C, 4 horas. Depois, 6 horas. 9 horas.
e 10 horas, certo? E 10 horas aí, obviamente, né, nessa ordem, né? Ou seja, estou indo do A até o F. Há ângulos formados que são maiores que o ângulo de meia volta e menores que o ângulo de 1/4 de volta? Então, sim, né? Vamos dar uma olhada aqui, ó. Sim. Vamos ajustar aqui para caber. Sim. Então, vamos destrinchar assim, ó. Nos relógios D e E, os ângulos são maiores que o ângulo de meia volta, certo? E no relógio B, o ângulo formado é menor que o de 1/4 de volta. Certo? Então, é só observar ali no desenho, né, para entender o que a gente escreveu aqui, tá bom? No responda A. Após quanto tempo o ponteiro de horas realiza um giro de uma volta inteira, tá? Então, ó, após quanto tempo o ponteiro de horas, o de horas, tá? Então, ele realiza um giro de uma volta inteira. Então, após 12 horas, né, gente? No dia ele vai dar 2 voltas completas, né? Ponteiro de horas. Em 1 hora, o ponteiro de horas escreve o ângulo de que medida? Então vamos pensar o seguinte, ó, a volta completa é 360, certo? 360 graus. Bom, o relógio, né, esse relógio aqui, ele é dividido em quantas partes? Né? Em 12, né, que cada uma, obviamente, representa 1 hora. 360 dividido por 12, né, vai dar 30. Então, quer dizer que em graus, cada hora do relógio é equivalente a 30 graus, tá certo? Então, aqui, 30 graus. Então, quando o relógio estiver marcando 1 hora, o giro dado pelo ponteiro de horas corresponderá a um ângulo de que medida? Bom, é óbvio, né? Corresponderá a um ângulo, né, de 30 graus. A cada hora, 30. E quando o relógio estiver marcando 2 horas, né? Então, o dobro de 30, obviamente, é 60. Ok? Agora, faça os cálculos necessários e complete com a medida do ângulo formado em cada relógio. Então, no relógio A, lembrando, né, que no relógio A, né, nós temos aí que 1 hora, certo? Então, nós temos, obviamente, né, 1 vezes o 30, né, que vai ser 30, ok? 30 graus. Agora, no relógio B, ele está marcando, né, 3 horas. Bom, 3 vezes o 30 vai dar 90 graus, certo? O relógio C está marcando 4 horas, então é 4 vezes o 30. Bom, 4 vezes o 30, 120. O D, ele está marcando 6 horas, certo? Então, o dele está marcando aí 6 horas, ou seja, né, é metade, né, de uma circunferência aí. Então, isso daqui vai dar 180, certo? O E, ele está marcando aqui, né, ó, 9 horas, tá? Então, ele já marcou, né, aqui os 180 e depois mais 90, ou seja, dá um total de 270, ou 9 vezes o 30, né? E por fim, o relógio F, que ele está marcando 10, né? 10 vezes o 30, 300 graus. Ok? Bom, então essa foi a nossa lição 13, certo? Qualquer dúvida é só entrar em contato. Bons estudos para vocês. Até mais.